Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar de uma frase atribuída a Santo Tomás de Aquino: temo o homem de um livro só. Esta frase pode ter duas interpretações e eu vou falar dessas duas interpretações. A primeira interpretação que eu vou trabalhar, temo um homem de livro só, é a interpretação que diz daquela pessoa preparada, né? Vou dar um exemplo. Então, se você leu, por exemplo, um volume da Suma Teológica e você quer debater com um professor especializado em Tomás de Aquino, que leu a Suma Teológica em português, que leu no original em latim, né, que leu tudo sobre Tomás de Aquino, se você querer debater com essa pessoa que leu um livro só, quer dizer, que é uma pessoa de um livro só, ou seja, que ela centrou toda a sua vida na Suma Teológica e em Tomás de Aquino, você vai tomar porrada, você vai passar vexame, você vai se expor ao ridículo. Então esta é a primeira interpretação, né? Temo um homem de um livro só, ou seja, que é aquela pessoa que sabe tanto sobre um determinado assunto que, e se você não sabe tanto quanto aquela pessoa, você vai se expor ao vexame, ao ridículo. Agora, a segunda interpretação, né, eu vou me deter mais na segunda interpretação, que diz assim: temo o homem de um livro só. Né? O que quer dizer na segunda interpretação? Se refere ao radicalismo, se refere ao fundamentalismo, seja fundamentalismo político, seja fundamentalismo religioso, qualquer tipo de fundamentalismo, né? Então é aquele tipo de pessoa que só lê determinada obra, né, que está no grupinho dela. No caso dos protestantes, né, pentecostais e neopentecostais principalmente, e também dos presbiterianos, né, só a Bíblia, né? Que é a regra deles, que é a única autoridade sagrada para nós, é a Bíblia Sagrada. Tudo tem que estar dentro da Bíblia. O que não está dentro da Bíblia, nós excluímos, né? Que é sola Escritura. A única autoridade para os protestantes é a Bíblia. Isso é um tipo da interpretação que eu temo o homem de um livro só. Porque não tem diálogo com aquela pessoa que só aceita conselhos, só aceita verdade, só aceita evidências que estiverem dentro do seu livro. Então, se você vai discutir com um neopentecostal sobre a teoria da evolução, vai dizer: não, mas está lá na Bíblia que Deus criou um homem, Deus criou o mundo, né, o cosmos, em 6 dias e no 7º descansou. Então não adianta você falar de Charles Darwin, não adianta você falar da teoria da evolução, porque a pessoa vai discordar. Por quê? Porque aquela pessoa é a pessoa de um livro só. Né? Então a autoridade para ela é só a Sagrada Escritura. Se a Sagrada Escritura diz que não houve evolução, então não houve. E o assunto está encerrado. Mas esse fundamentalismo, esse radicalismo não se encontra só nas religiões, se encontra também nas ideologias políticas. Né? Eu já fui filiado no PCB, né? Não fui filiado político, fui um militante do PCB, tá? Então eu frequentei o PCB durante 2 anos, entre 2009 e 2011. E depois eu mergulhei no mundo anarquista de 2011 até 2016. E aí eu quero falar das pessoas que encontrei nesses meios ideológicos, tá? Por sorte, eu nunca fui um homem de um livro só, no sentido, né, no sentido da segunda interpretação. Né? Não sou um fanático, não sou uma pessoa que se fecha às evidências se aquilo não estiver no livro que eu gosto. Então, por sorte, eu nunca fui uma pessoa de um livro só, no que tange a segunda interpretação. Que desculpa, que é aquela interpretação que diz, né, que a pessoa se fecha no seu mundo, não aceita as evidências porque ela ama aquele livro, ela ama aquela literatura. Bom, quando eu estava no PCB,
enquanto militante não filiado, né? Porque o PCB tinha uma prática nesses anos de não filiar ninguém, ou filiar poucas pessoas. A maioria dos membros do PCB, à época, eram apenas militantes, e eu era um deles. Então eu encontrei pessoas, né, que só liam marxismo, né, só liam o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, as obras de Engels, de Lenin. E se você apresentasse uma contraproposta, elas davam um sorriso irônico, dizendo: olha, o que está fazendo aqui no nosso meio, né? O que está fazendo aqui no nosso meio? Então eu encontrei muitas pessoas do PCB que só seguiam a cartilha, né? Só seguiam... e tinham aqueles que só liam os comunicados do PCB, né? Nunca leram uma obra de Marx, só liam os jornaizinhos, os informes do PCB. E aí, conheci também pessoas que diziam assim, quando eu falava mal do Stalin: não, mas você tem que ler fulano de tal, porque você lê literatura burguesa, né? O que você está falando do Holodomor é tudo mentira, é propaganda anticomunista, é propaganda contra-revolucionária. Você não deveria ler essa literatura, né? Sobre o Stalin se conta muita mentira. Stalin foi bom. Você tem que ler a literatura do Ludo Martens, né, que é um belga que escreveu uma biografia elogiando Stalin, de como Stalin foi o homem perfeito, maravilhoso, praticamente um novo Messias, Messias materialista dialético, né? Então, você não pode falar do Mao Tse Tung, você está lendo literatura burguesa da Companhia das Letras, então você tem que ler literatura comunista. Então, os comunistas que eu conheci, eles tinham uma postura semelhante à dos religiosos, que proibiam leituras que iam de encontro, que se chocassem contra suas ideologias, contra seus ídolos, contra seus ídolos, é a palavra correta mesmo, né? Então, nada que vá contra o líder é permitido, a leitura. Bom, eu me livrei, né, do PCB, saí do PCB em 2011, porque fiquei decepcionado com muitas práticas que não vem ao caso, não é o propósito deste vídeo. E aí eu mergulhei no mundo anarquista. Eu fui numa banca de jornal, comprei um livro, Textos Escolhidos de Bakunin, e li. Uma frase nessa antologia me chamou a atenção. Eu sou um amante fanático da liberdade. Que o Bakunin fala da liberdade, né, de ser contra o Estado, que o Estado é opressor e tal. Mergulhei no mundo anarquista. E eu encontrei um grupo anarquista na Baixada Santista, não vou citar o nome. Frequentei esse grupo durante 5 anos, né? Comprei muitos livros de literatura anarquista, li muitos livros de literatura anarquista, mas em debates, em debates, né, em círculos de debates nesse meio anarquista, quando eu propunha uma leitura não anarquista, né, as pessoas fechavam o senho, elas me olhavam com desdém. E na biblioteca deles só existe literatura anarquista e nada mais. Quando eu queria me descartar de uns livros, me desfazer de livros em bom estado, livros do José Bonifácio, eles não aceitaram. Por quê? Porque não era literatura anarquista, né? Não era literatura anarquista, e aí eles recusaram a doação. E no mundo anarquista, eles só falavam de autores anarquistas, né? Eles queriam, porque para eles não interessava se o autor era socialista. O anarquismo desse grupo está centrado apenas em ser contra o Estado, né? Em ser anti-estatal, em ser contra o Estado.
essa era a base do seu anarquismo, né, em ser contra o Estado. Então, você podia ler, por exemplo, Lysander Spooner, que foi um liberal econômico, né, é um precedente, um precursor do anarcocapitalismo nos Estados Unidos. Você poderia ler Benjamin Tucker, que foi um outro precursor do anarcocapitalismo. Está tudo bem, desde que você seja contra o Estado, a gente aceita essa literatura, né? Porque o anarquismo, para eles, é apenas ser contra o Estado, né? O Estado é o verdadeiro opressor. Mesmo que você aceite os pressupostos de outros libertários, né, libertarianistas, que queiram explorar em nome da liberdade, em nome da liberdade individual, tudo bem, né? Então, olha o estrago que faz na segunda interpretação, né, do homem. Eu tenho medo do homem de um livro só. Então, olha o estrago que faz na mente de uma pessoa ser uma pessoa radical, ser uma pessoa obtusa, uma pessoa que só quer ficar naquele seu mundinho, naquela sua literatura, e que não aceita outras correntes, outras ideias. A pessoa se fecha no seu mundo, né? E aí se fecha no seu grupinho, e aí fica no seu mundinho encantado, né? Achando que vai resolver os problemas do mundo, achando que a utopia anarquista vai dominar o mundo algum dia por um mistério, por um desígnio divino, se bem que nesse grupo anarquista que eu conheci, a maioria deles, dos anarquistas, a maioria era ateia ou agnóstica, né? Então é isso, né, que eu queria falar da frase atribuída a Santo Tomás de Aquino. Eu tenho medo, eu tenho receio do homem de um livro só. Se você gostou do vídeo, deixa aí seu joinha. Compartilhe este vídeo nas redes sociais com seus amigos. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para ser avisada de novos conteúdos e deixe suas impressões, seus comentários aí embaixo. Fui!